Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25 a 31. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase, não me agonie, não me aflija? Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: dar glória a Deus aqui é de graça. Agora pode sentar, em nome de Jesus. Se eu fosse dar um tema diferente dos demais e das últimas terças, a ministração de hoje, eu daria o tema que é o título desta melodia: A Caminhada. Como eu não vou divergir daquilo que a gente vem pregando nas últimas terças, desde o mês de janeiro, nós estamos falando sobre gigantes da fé que você não conhece. Hoje eu quero mudar só um pouquinho, e agora o meu retorno baixou demais, e falar sobre gigantes da fé, ou gigante da fé que você não percebe. Gigante da fé que você não percebe. E aliás, enquanto estudava hoje à tarde, eu estava lembrando que eu li uma certa feita. Os estudiosos calcularam que se uma mulher, onde estão as mulheres? Levantem a mão, por favor. Obrigado. Se uma mulher conseguisse reunir de uma só vez toda a força que ela usa para a sua atividade de um dia inteiro, se ela conseguisse concentrar num único impulso, o estudo revelou que ela conseguiria levantar 3 elefantes, ou o peso equivalente ao peso de 3 elefantes. Tamanha a força, o desgaste, o consumo de energia que ela depreende ao longo do dia nas suas atividades, com a virtude de ser polivalente, o que os homens não são. Uma mulher consegue acordar a criança para ir para a escola, preparar o lanche, fazer o café da manhã, se arrumar para o trabalho e sair no horário. Coloca um homem para fazer isso, que a escola está atrasada, o leite derrama, esquece o ovo na
frigideira, que chama, irmã? Na frigideira, e o menino vai se arrumando dentro do carro. É uma habilidade que Deus deu para elas. Mas, se conseguíssemos reunir a força de um homem num só impulso, a força que ele depreende para as suas atividades diárias, qual seria o resultado deste esforço? Aí vem mais uma pergunta interessante, digna de reflexão. Qual preço você paga ou pagou? Quantos gigantes você teve que vencer? Quantas batalhas você venceu hoje, esta semana, para estar no culto hoje à noite? Para alguns foi simples, funcionou no automático. Chegou a hora, se arrumou, veio para o culto, mas alguns precisaram fazer malabarismos, driblar dragões, escapar de uma série de questões para estarem aqui hoje à noite. Eu estava observando que Paulo, protagonista do texto lido, raramente se ocupa de falar dos seus sofrimentos de forma tão detalhada. Em nenhum outro texto você vê Paulo apresentando o seu currículo de dor, sofrimento e sacrifícios por causa da igreja, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porém, nesse texto o apóstolo está escrevendo para a igreja de Corinto. E muito provavelmente nenhuma igreja deu ao apóstolo Paulo tantas preocupações, inquietações, como a igreja de Corinto. Provavelmente nenhuma igreja nos dias de Paulo foi tão passiva de ser influenciada pelas heresias e distorções doutrinárias e comportamento questionável, como foi a igreja de Corinto. Além disto, era uma igreja na qual Paulo tinha alguns opositores, gente que não ia muito com a cara dele. Por exemplo, é na igreja de Corinto que alguém diz: as suas cartas são graves e fortes, mas a sua aparência é frágil e desprezível. No outro texto, Paulo diz: eu ouço dizer de vocês que alguns de vocês estão inchados. Eu irei ter convosco, e quando eu chegar aí, quero ver se permanecerão assim. Ele está dando exortações pastorais a uma igreja que vivencia uma série de problemas, e por conta disso Paulo está agora chamando a atenção daquela igreja para o seu esforço, para a sua labuta, para o seu sacrifício, em função de que ela recebesse a palavra, a orientação doutrinária e pastoral. Parece uma tentativa de Paulo de fazer aquela igreja perceber que o seu pastoreio não era fácil, não era uma tarefa simples. E ele está querendo conscientizar os irmãos, dizendo: olha, eu tenho passado por muitas dificuldades por vossa causa. 3 vezes fui açoitado com varas. E ele diz: uma vez fui apedrejado, sofri um naufrágio, 3 naufrágios. Uma noite e um dia passei num abismo, em viagens, em perigos de rios e salteadores, em nações estrangeiras,
colocando minha vida em risco diante dos gentios, na cidade ou no deserto, até no meio de falsos irmãos. E ele vai construindo a sua trajetória e diz: em muitos trabalhos e muitas vezes em fadiga, em vigílias, muitas vezes. Vigília aqui não é passar a noite de oração. Paulo está dizendo noites que eu não consegui dormir, noites que eu permaneci acordado, outras vezes com fome, com sede, e sim, também em jejum. Padeci frio, precisei de roupa e não tive, estive nu. Aí o apóstolo diz: além destas condições físicas e psicológicas pelas quais eu tenho passado, pesa sobre mim uma pressão interior por causa do cuidado com as igrejas. O apóstolo Paulo está apresentando o seu gigantismo na fé, e de repente ele diz: quando vocês enfraquecem, também eu me sinto enfraquecido. Quando vocês causam escândalos, a minha alma se aflige. E se eu devo me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar naquilo que é a minha fraqueza, naquilo que me aflige, naquilo que me perturba, naquilo que me angustia por vossa causa. E ele diz: e Deus é a testemunha de que eu não estou mentindo. O apóstolo está falando da sua trajetória de vida. Mas eu não vim aqui hoje falar de Paulo como um gigante da fé, como que você não conhece, porque de alguma forma você conhece a Paulo, sua história, suas cartas, sua influência. Ao longo destas 12 terças, eu falei de alguns personagens que talvez você nunca tenha ouvido falar antes. Por exemplo, eu falei de Axa, falei de Jabes, falei sobre Emã, falei sobre a menina cativa libertando um general oprimido. Falei sobre Rispa. Do Novo Testamento, falamos um pouco da irmã Febe, da irmã Lídia, de Malco, o servo do sumo sacerdote. Falamos de Epafrodito, o servo que deu a sua vida como oferta pelo apóstolo Paulo. Falamos de Antipas, a quem o próprio Jesus chama de minha fiel testemunha. Hoje, eu gostaria de falar de um gigante da fé que você conhece, mas não percebe. Vou lhe fazer uma pergunta: o que você diria de você? Como você descreve a sua trajetória de fé? Você entregou a sua vida a Jesus e quando aceitou a Jesus como Salvador, foi duramente criticado pelos seus colegas. E ainda assim você não desistiu da sua fé. O namorado olhou para você e disse: ou você fica comigo ou com a igreja. E você optou nem por ele nem pela igreja, você abraçou Jesus.
Teu marido te disse que você não poderia ir para a igreja, e quantas vezes você saiu para a igreja nos cultos que acontecem durante o dia, porque à noite você não poderia vir à igreja, mas não abriu mão da sua fé. Você ficou doente, e no leito da enfermidade você não poderia vir ao culto, mas assistiu ao culto online e não abriu mão de declarar Jesus como seu Senhor. Foi demitido e desempregado, permaneceu firme na fé. Passou necessidade, entrou em crise financeira. Você teve crise conjugal, a mulher foi embora, o marido te deixou, voltou ou não, mas você permaneceu na presença de Deus, confiando que Ele é o Senhor da tua casa e da tua vida. A morte visitou a tua casa, você perdeu um filho, uma filha, teu pai ou tua mãe, teu esposo, tua esposa, e ainda assim você sobe no púlpito e canta dizendo: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Fala a verdade, professar a fé e se manter firme diante do Senhor tem sido fácil? Sua mulher se revoltou com a sua fé e dificultou o seu casamento, te perseguiu em casa, teu marido também. Você teve Covid, foi entubado, e quando saiu do tubo, ou quando o tubo saiu de você, você ainda se lembrou da sua fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Você pecou, caiu, lambeu a lona, bebeu água da fossa, foi chacoteado, humilhado, pisado e desprezado, mas ainda assim você se levantou, confiando no Senhor, agarrado na cintura do Deus de toda misericórdia, e permanece na igreja servindo a Cristo. Te acusaram do que você não fez, você foi caluniado, você foi esmagado, humilhado, pisado. Sofre com os teus conflitos interiores. Você tem batalhas tão violentas dentro de você, que a guerra da Rússia com a Ucrânia é fichinha diante do cenário de guerra que a sua alma tem vivido aí dentro. E ainda assim, você se levantou hoje à tarde, cansado e moído, e disse: eu vou para o culto hoje à noite, porque Deus pode falar comigo. Sim, você é um gigante na fé, você só não percebeu isto ainda. É que nós temos a tendência de valorizar aqueles que não mais estão entre nós, e de alguma forma, melhora um pouquinho aqui, irmão Sérgio, por favor, e de alguma forma nós desprezamos os heróis que estão entre nós. Mas cada um aqui, hoje, no templo ou em casa, tem as suas batalhas, enfrenta os seus gigantes, desanima, mas não cai, cai, mas não permanece no chão, entristece, mas se alegra em Deus, vem para o culto carregado de angústia, mas chega aqui, canta, louva. Isto é ser um gigante na fé. E nesta noite eu quero falar de você, um gigante na fé que você não percebe, mas que dia após dia está vencendo as suas batalhas e se preparando para morar no céu, que é a nossa meta, que é a nossa esperança.
Agora, eu resolvi hoje à tarde pesquisar os 11 personagens dos quais falei nas semanas anteriores. E pensei em destacar de cada um deles pelo menos uma característica que se aplicaria a você como gigante da fé. E cheguei à conclusão que eu não teria tempo para falar de 11, destacar 11 características. Então eu destaquei apenas algumas para pontuar contigo que te tornam um gigante da fé. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e fala com ele assim: você é um gigante na fé. Na tua frente, atrás de você, você é um gigante, uma gigante da fé. Eu quero começar destacando a tua determinação. O que te caracteriza como um gigante da fé no nosso tempo? A tua determinação. Determinação é a virtude daquele que persiste naquilo que pretende. Quantas vezes você foi desanimado, pior que isso, desestimulado, mas permaneceu naquilo para o qual se propôs. A determinação abre os caminhos. A sua vida precisa ser determinada. Lá no livro de Jó está escrito assim: em determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teu caminho. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas aqui já ouviram a frase: você não vai conseguir, não é para você, não, você não é capaz, você não foi chamado para isso? Levanta a mão. Quem já ouviu essa frase pelo menos uma vez? Levanta assim a mão. Você persistiu, alcançou. Você é um gigante da fé. A sua determinação estabelece que você prevalece em meio aos desafios. Eu disse aos irmãos aqui essa semana, quando eu estava querendo lançar o meu primeiro livro, o meu pai chegou num plenário da convenção com centenas de pastores e pediu uma ajuda. Meu pai era pastor de uma igreja pequena, de um campo pequeno, e ele pediu uma ajuda para que o filho, aquele pai sonhador, querendo ver um filho no início do ministério, publicar um livro. E quando ele terminou de fazer o apelo, alguém se levantou no auditório, alguém que era considerado uma autoridade no cenário, e disse: se o teu filho fosse pai, se o pai do teu filho fosse o pastor fulano, o pastor Beltrano, o pastor Cicrano, ele conseguiria lançar um livro, mas ele é seu filho, ele não vai conseguir, não tem chance. O meu pai me disse isso com lágrimas marejando os olhos, e eu disse para ele: fica tranquilo, pai, porque quem chamou o pastor fulano, o pastor Beltrano e o pastor Cicrano, também lhe chamou. O Deus que abriu caminhos para A, B e C, abrirá também para mim. Apenas fomos determinados, a porta se abriu, o milagre aconteceu, e aqui estamos nós caminhando em vitória. A tua determinação te torna um gigante. Presta atenção, o sonho está dentro de você, e a Bíblia diz que Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Agora presta atenção, o sonho está aí dentro. A universidade que você sonhou está aí dentro. O emprego que você sonhou está aí dentro. O ministério que você sonhou está aí dentro. Levante-se,
tome uma atitude. Foi isto que Axa fez, foi isto que Davi fez, foi isto que Josué fez. Milagre não acontece sem a sua participação. Se mova, ainda que alguém disse que não é para você, quem garante a promessa é aquele que é fiel em cumprir tudo que foi prometido. E às vezes, quer saber, foi coisa simples. Às vezes foram coisas simples. Eu me lembro de uma certa feita que eu fui pregar numa igreja. Eu só tinha um paletó. E o meu paletó estava rasgadinho aqui no colarinho. E na hora que o pastor me chamou para a pregação, pasme, quando eu levantei, que ele viu meu paletó rasgado, ele pegou o meu paletó assim. Todo mundo viu. E ele fez: para que vestir um paletó desse, rapaz? É para eu ter dó e te dar um? O incrível é que ele poderia me dar 10. Ele tinha condição para me dar os 10. Mas ele preferiu me humilhar, me expor, me constranger. Tem pessoas que só se sentem gente, se tratar você como nada. Mas presta atenção, Deus viu. Deus viu. E hoje à noite, para vir para o culto, eu cheguei diante do guarda-roupa e escolhi o terno que eu quis vestir. Se a combinação ficou boa ou não, é problema meu e do meu espelho. O fato é que eu pude escolher aquele que eu quis vestir. O que eu estou te dizendo é que se você determinar algo na sua vida e confiar no Senhor, Ele é poderoso para fazer cumprir, porque Ele permanece fiel. Deus vai te abrir a porta, realizar teu ministério, restaurar tua vida. Você tropeçou? Ok. Quem não? Quem não tropeça numa pedra, se bate numa estaca, se bate num poste. Todos enfrentam dificuldades, mas o que te torna um gigante da fé é a determinação de permanecer naquilo que lhe foi proposto. Provoca aí a pessoa do seu lado e diz para ele: você é um gigante na fé. Segundo, o que te torna um gigante da fé? Vou te provar: a tua adoração. Quem já cantou pelo menos um pedacinho das músicas que foram louvadas aqui hoje à noite? Levanta assim a mão. Glória a Deus. Agora levanta a mão quem não teve nenhum problema hoje. Ninguém? Mas você cantou? Você conseguiu adorar? Você teve problemas hoje e adorou? Você não conseguiu fechar a conta hoje e adorou? Você teve problema com o teu chefe hoje e adorou? A tua mulher está de TPM, pensou que você era camarão e queria te assar na frigideira, e você cantou hoje à noite? O teu marido chato tirou a tua paz e você cantou hoje à noite? A tua adoração te identifica como alguém que não para apesar dos problemas. Eu devo lhe informar que Deus está esperando a adoração de quem sofre. E vou lhe dizer uma coisa: você sabia que Deus não reage à tua dor? Deus não reage ao teu desespero? Se Deus reagisse à tua dor, os hospitais seriam os lugares onde nós teríamos os milagres mais autênticos e constantes. Deus reage à tua adoração. Em meio à dor você canta. Em meio à dor você adora. Não teve comida em casa hoje para dar para os meninos e você conseguiu cantar e adorar. Lembra do louvor? Jó
como podes ainda adorar? Se tu não tens motivos para cantar, abandona o teu Deus e morre. Aí Jó diz: morrer, o Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É possível que você esteja dolorido hoje, e eu não estou subestimando a tua dor, eu só estou dizendo: mistura a tua dor com adoração e canta, porque o Senhor recebe o teu louvor, o Senhor recebe a tua exaltação. Eu falei aqui sobre Emã, Salmo de número 84, Emã diz assim: olham para mim e dizem, está vivo, mas é como se já tivesse morrido. Quantos olharam para você quantas vezes e te deram como morto? Não levanta nunca mais, quebrou para não prestar, faliu que não tem quem tire do buraco mais. E você, com o pouco de fôlego que te restava, buscou em Deus força, graça, ânimo, não se rendeu. Você foi se levantando, e o Senhor está te levando novamente para o lugar de onde você foi retirado. Sabe por quê? Porque você foi ferido, não morto. Adore. Adore. É a adoração que te caracteriza como um gigante da fé. Eu profetizo nesta noite, na autoridade de Jesus, que a ferida não vai matar você. Você não vai ficar na cova, você não vai ficar na fossa. Tem alguém que disse: eu estou numa fossa. Pois eu declaro esta noite: você não vai ficar na fossa. A cisterna não é o teu lugar. Apenas adora, que o teu cântico vai ecoar até a glória, e o Senhor vai te levantar. Tem alguém que pode dar glória e celebrar o nome de Jesus? Eu falei de Emã na segunda semana. Ele sofre, mas não murmura. Ele padece, mas não perde o alvo. E sabe o que eu acho interessante num verdadeiro adorador? Ele não culpa ninguém pelo seu sofrimento. O verdadeiro adorador sabe que só está passando pelo processo porque Deus determinou que ele passe pelo processo. As razões de Deus são de Deus. Sabe, Jó tem 4 amigos: Elifas, o mais velho, Bildade, Zofar e Eliú. Quando chegam os amigos de Jó, no primeiro momento, ao que tudo faz, dá para entender que só vieram 3. Eliú é o mais novo, ele só chega depois. Por quê? Porque a tradição oriental diz que onde os velhos estão discutindo sabedoria, os novos nem se aproximam. Os novos só chegavam se fossem convidados. Então Eliú não vem junto. Todo o livro de Jó, do capítulo 3 até o capítulo 37, é o discurso de Elifas, Bildade, Zofar e Jó. Um acusa Jó de adultério e prostituição. O outro acusa Jó de orgulho, arrogância, de exaltação. E o outro acusa Jó de que os seus filhos estavam perdidos e eles tinham mais que morrer mesmo. Todo o livro é Jó tentando se livrar das acusações. De repente chega Eliú, e a conversa de Eliú está a partir do capítulo 37, 36. E Eliú diz assim: Jó, eu não sei a causa do teu sofrimento. Eu não vou pela linha de Elifas, que te acusa de pecado e de lascívia.
Eu não vou pela fala de Bildade, que te acusa de arrogância e de exaltação. E nem posso defender a fala de Zofar, que diz que os teus filhos eram pecadores. Mas uma coisa eu posso te dizer, Jó: Deus tem uma razão. A base do discurso de Eliú é esta: ninguém sai do propósito e da razão de Deus. O teu sofrimento tem uma razão em Deus. É tanto que quando Deus vem repreender os amigos de Jó, o Senhor repreende a Elifas, repreende a Bildade, repreende a Zofar, mas não repreende a Eliú. Por quê? Porque Eliú está consonante com o Salmo de Emã. Deus tem um propósito. Se eu estou passando por isto, Deus tem uma razão. Se Deus tem uma razão, e se Deus está no controle, e eu creio assim, o que me resta é adorar. Adore, porque Deus está no controle. Até quando você não entende, Deus está no controle. Sabe qual é o nosso problema? Nós não compreendemos o Deus que controla todas as coisas. A sensação que nós temos é que quando as coisas saíram do nosso controle, saíram do controle de Deus. Errado. Às vezes Deus tira do teu controle justamente porque você está se sentindo o senhor da situação. E Ele quer te ensinar dependência. O que te torna um gigante da fé? A disposição de adorar em meio à dificuldade. E adorar não é um favor que a gente faz para Deus. Adorar é a expressão de um coração que reconhece Deus em todas as coisas. Então, se no meio da luta você consegue adorar, se hoje você teve um estresse em casa e consegue adorar, se a sua conta não está do jeito que você gostaria e você consegue adorar, se você sofreu uma ameaça, um aviso prévio e ainda consegue adorar, você está enfermo e adora. Lembro-me do rapaz que me procurou um dia depois de um culto e disse: pastor, eu levei a minha mãe para o hospital com câncer em estado terminal. E ele disse que quando a mãe foi posta na maca e ela ia sendo conduzida pelo corredor, ele foi com ela até o ponto que poderia, e ele colocou a mão no peito da mãe e disse: minha mãe, eu vou dizer como Jó agora. E a mãe olhou para ele e disse: fala. Ele disse: maldito seja este dia. Ele me contou que a mãe dele levantou a mão, segurou a mão dele, ainda chegada ao peito dela, e disse: meu filho, eu também vou dizer como Jó. E ele olhando para ela disse: fala, mãe. Ela disse: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Quem pode erguer as mãos e dar brados de glórias e louvores ao Senhor nesta noite? Você é um gigante na fé, só você não percebe. Terceiro, o que te torna um gigante da fé? Tua determinação, primeiro. Tua adoração, segundo. Terceiro, a tua visão. O teu foco, o teu alvo. A tua vontade de chegar e não perder o foco daquilo que foi estabelecido na tua vida. O fato de você conseguir olhar e ver o que Deus determinou sobre você, o que Deus planejou sobre você. Eu falei aqui de Jabez, quando ele diz que o Senhor amplie os meus termos, que o Senhor me faça crescer, que o Senhor me dê largueza. Querido, como está a tua visão? Para onde você tem olhado? Tem gente que pensa que pedir a Deus largueza, crescimento é pecado.
Não é. Você foi chamado e criado para crescer. E isto é tão fato que você nasce com 50 centímetros e pode chegar a 2 metros. Porque você foi criado para crescer. Tem alguém do seu lado? Diz para ele, você foi criado para crescer. Os medíocres te querem apequenados. Os medíocres só se satisfazem quando te achatam e quando te diminuem. Mas todas as vezes que alguém tentar te diminuir, coloca no teu coração: Deus te criou com um propósito, e o que vale não é o que o medíocre pensa, mas o que o Criador planejou ao seu respeito. Lembra da mãe de Albert Einstein? A criança Einstein foi expulso da escola, acusado de ter problema mental. Ele não tinha condição de estudar com as crianças normais, porque o seu filho é débil, ele tem um distúrbio. E mandou bilhete pela mão do próprio Einstein. Quando a mãe leu, o menino perguntou: o que a professora está dizendo, mamãe? Meu filho, a professora está dizendo que é para eu investir em você, porque você é muito inteligente e você tem tanta capacidade, que é melhor eu ensinar você em casa, porque as crianças que estão na sua sala não têm condição de acompanhar o seu nível de inteligência. Ai, que mãe profeta! Que mãe vaso de Deus! Olha quem se tornou Albert Einstein. Eu estou te dizendo nesta noite, não aceite o apequenamento de mentes apequenadas. Você foi chamado para crescer, e Deus está te nutrindo, te fortalecendo, te alimentando. Não perca a visão, coloque a sua fé em ação e deixa Deus usar você de maneira extraordinária. Agora, para isso, ouça a voz do seu pastor esta noite. Saia da zona de conforto. Abrace as oportunidades que Deus está lhe dando. Tenha coragem, se encoraje, coloque a sua fé em ação, porque o tamanho da tua fé dirá o tamanho do teu milagre. Abra a visão. Olha Isaías 54, 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda. Diga comigo: amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cordas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga bem as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações. Sabe o que isso significa? Os teus filhos irão onde você não foi. Os teus filhos farão aquilo que você não fez. Os teus filhos serão melhores do que você. A tua posteridade possuirá as nações. Está escrito na palavra profética. Queira mais da parte de Deus, porque Ele tem mais para você. Eu não estou falando da ambição desmedida, enlouquecida. Eu estou falando de caminhar no sopro do vento do Espírito. Se o Senhor está te levando, vai. Josué capítulo 4 versículo 3, o Senhor diz assim: vocês passarão pelo caminho que não havia passado antes. Levante assim a sua mão, por favor. Eu quero determinar, segundo a palavra de Deus, coisas novas em tua vida, e você vai passar pelo caminho que você ainda não viu.
Tenha fé, você é um gigante. No dia que Deus falou comigo sobre o meu ministério, eu morava em Rodelas. Rodelas hoje é uma cidade, em comparação à época que eu morava lá. Só era pavimentada a praça da cidade. Só tinha ônibus de Salvador para Rodelas uma vez por semana. Asfalto só de Salvador até Feira de Santana, depois não mais. Na época que eu morei em Rodelas, só ia lá quem tinha negócio, irmão, e funcionário dos Correios. Carta, 30 dias para a carta ir, mais 30 para a resposta chegar, se não desviasse no caminho. Essa geração não sabe nada disso, né, irmão? Tem hora que eu me sinto um caduco. Aí o Senhor usou uma irmã numa vigília lá na roça, no meio da caatinga, e disse assim: vou te tirar daqui e vou te levar a nações do mundo. Tu serás esperado com orquestra em lugares onde você jamais imaginou chegar. Eu te vejo em corredores de aeroporto correndo para não perder avião. Corredor de aeroporto, eu conheci o corredor da roça, aquele caminho estreito com 2 cercas, um de cada lado, que se você vacilar o arame farpado rasga a roupa. Terminou o culto, um amigo meu, amigo, tá? Aqueles amigos, amigo chegou para mim e fez assim: tu acredita mesmo que Deus vai te tirar desse fim de mundo e te levar para algum lugar nessa vida? Eu disse para ele: se Deus falou, eu acredito. No dia que eu estava vindo da Irlanda, fiz uma conexão no aeroporto de Londres. E o aeroporto de Londres é uma cidade. Você pega metrô para sair de um terminal para outro. E eu me perdi no aeroporto. Quando me ensinaram o terminal onde eu pegaria o voo para sequenciar a viagem, e eu parti correndo. Chegou um momento que eu parei num corredor longo, quase interminável, correndo, arrastando a mala. E quando eu olhei para frente e vi o corredor lá no final, parei, olhei para trás, não vi ninguém. Eu perdi o medo de perder o voo e lembrei da profecia. Deus me disse que eu iria correr em corredor de aeroporto para não perder voo. Aquilo que Deus falou com você, presta atenção, Ele vai cumprir nos menores detalhes. Até as cores Ele já pensou. Os menores detalhes, até os detalhes que não importam mais para você, eles vão acontecer. Mas pastor Josué, depois do que aconteceu comigo, depois do que eu fiz, depois de tantas circunstâncias, presta atenção, Deus nunca te prometeu nada baseado em você. Deus nunca te prometeu nada baseado no teu caráter. Deus nunca te prometeu nada por tua causa. Tudo que Ele te prometeu está firmado naquilo que Ele mesmo é. Deus te prometeu pelo que Ele é, não pelo que você seria. O problema é esse evangelho de antropocentrismo, que a gente pensa que Deus prometeu por nossa causa, e Deus vai fazer porque Deus precisa de nós para fazer. Não, Deus não precisa de mim nem de você para fazer nada. Ele faz porque Ele determinou fazer. Ele é assim. Ele é Deus, Ele é soberano. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mantenha a visão. Provoca o vizinho, fala com ele: mantém a visão.
aparecer alguém para jogar terra nos seus olhos, tá? Quando eu brigava na escola, era comum o adversário encher uma mão de terra e jogar nos olhos para você ficar sem visão e apanhar de graça. Vai aparecer quem queira jogar terra nos seus olhos. Se aparecer e se você perder em algum momento a direção, não anda sem direção, senta, para, lava os olhos, ouve Deus. E se te baterem enquanto você está sem visão, porque quem jogou areia vai te bater, fica tranquilo, porque Deus sempre levanta um sirineu. Deus sempre providencia um rufo. Deus ainda tem Epafroditos que vão contigo na viagem. E se chegar um momento que você não consiga andar, Deus vai providenciar alguém que te leve no ombro. Mas você não está sozinho na peleja. Porque ao contrário do que alguns pensam, ser gigante na fé não é vencer sozinho. Ser gigante na fé é reconhecer quando Deus levanta as pessoas para serem colunas de sustentação e apoio na tua vida e na tua trajetória. Ei, Maiko, Fiassandure, Alagadagai. Vamos terminar? Coloque assim a mão no peito e diga comigo: agora eu entendo. Deus está fazendo de mim um gigante na fé. Vamos fazer um negócio? Eu vou encerrar e eu vou continuar na próxima terça. Eu quero que você entenda a importância do que Deus tem feito na sua vida e a grandeza de como Deus olha para você. Não, Deus olha para mim como um verme. Deus olha para mim como pó. Deus olha para mim como algo imprestável. Sério? Você acha que Deus daria o seu único filho para morrer por alguém que Ele olha e julga imprestável? Você acha que Deus daria o seu único filho, Ele faria um plano de salvação eterno para resgatar alguém que tem o valor de verme? Verme, pó, erva. É a revelação da falibilidade humana. É a manifestação de quem o homem é na sua natureza carnal. Corpo, pó, matéria. Mas quando Deus olha para você, Ele não vê minhoca, morotó, lixo. Quando Deus olha para você, Ele vê a sua própria imagem, porque foi isso que Ele colocou em você, a sua imagem e semelhança. Então Deus olha para você e se vê. Só que o pecado arrebentou com a gente. E você vale tanto para Deus que quando um vaso qualquer quebra na sua casa, o que você faz? Pega uma pá, uma vassoura e joga no lixo. Mas quando aquela joia quebra, quando aquele anel solta a pedra, quando aquele relógio quebra a pulseira, o que você faz? Joga no balde do lixo? Procura um técnico,
a autorizada e manda restaurar. Se você não valesse nada, você não estaria aqui. A pá já teria te lançado no balde de lixo. Sabe por que você está aqui? Porque o teu dono olha para você e vê uma joia. Você foi quebrado, arrebentado, e ele pegou os cacos e disse: vou restaurar, vou refazer. E o mais incrível é que ele diz assim: não vou fazer igual, vou fazer conforme parece bem aos meus olhos fazer. Fica de pé, por favor. Deira masuriando rabadagai. Quantos aqui, em algum momento da vida, já teve vontade de chutar o pau da barraca, como dizem aí fora? Chutar o balde, sumir, engolir a lua. Levanta assim a mão. Ah, pensei que só eu. Quantos aqui já sentiram vontade de morrer? Ah, se pelo menos eu morresse. Levanta a mão. Sentir vontade de morrer não é pensar em cometer suicídio, gente, é diferente, tá? Mas vou provocar você. Quantos aqui já sentiram vontade de destruir a própria vida? Levanta a mão. Faz assim. Eu vou levantar duas, tá? Você ter coragem de levantar a sua. Saiu do vale? Saiu da cova? Você está vivo? Pai, aqui estão homens e mulheres comuns, pais, mães comuns, que enfrentam problemas do dia a dia, mas não abrem mão de caminhar contigo, porque a nossa decisão por Cristo é irrevogável e inegociável. O que eu peço agora, Senhor, é que o Senhor fortaleça na fé o teu filho, fortalece na fé a tua filha, como aquele pai que, conversando contigo um dia, Jesus disse: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, me ajuda na minha incredulidade. Tem gente aqui que muitas vezes somos tomados de dúvida, de medo, de indecisão. Quanta gente que não dormiu a noite passada, Senhor, porque está tomado de ansiedade, sofrendo taquicardia. Quanta gente que está tendo crise de choro por causa das suas perdas, desilusões e frustrações. E é incrível que essa pessoa vem aqui hoje à noite dizendo: Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso de fé. E na verdade o Senhor está olhando para ele, para ela, e lhe vendo arrastando uma tonelada de carga, mas sem abrir mão da confiança no Senhor. Eu te peço, reveste o teu filho, reveste a tua filha, renova-lhe as forças, renova-lhe o ânimo, renova-lhe a alegria. Que o desânimo de viver seja agora superado e o teu filho seja revestido de alegria para a vida. Esta é a noite, Senhor, que essa mulher, que este homem vai dormir profundamente.
Eu me levanto agora na autoridade do Senhor e da palavra que foi pregada contra essa ansiedade descontrolada, contra o pânico, o medo que tem assaltado a alma e a mente deste homem e desta mulher. E alguém lhe disse que é falta de fé, que é falta de confiança. Alguém lhe disse que é fricote. Mas eu sei que o Senhor lhe conhece. E eu peço agora que o Espírito de Deus o encha de graça, de misericórdia, de capacidade para superar a adversidade. Essa pessoa que está sentindo dores no corpo, Senhor, a sua pressão e angústia está tão grande que os músculos estão se contraindo, tendo cãibras, enxaquecas intermináveis. Nesta noite, em nome de Jesus, eu estou declarando cura, restauração, renovo no Espírito de Deus. Toma essa mulher na tua mão, Senhor. Toma este homem na tua mão, Senhor. O que está em casa, gente que estava pensando em dar cabo da vida, gente que estava olhando para si mesmo e dizendo: Deus, olha para mim como se eu nada fosse, para que sirvo? E nessa noite o Espírito de Deus traz uma declaração de amor, de graça, de carinho para a sua vida. Você pode até ser o vaso quebrado, mas você não é o caco que será jogado no lixo. Você é o vaso que será restaurado, refeito. Você é um milagre. Recebe um abraço do Espírito Santo agora em tua alma, em nome de Jesus. Você vai atravessar outra vez. Senta um pouquinho, por favor. Aleluia. Terça-feira eu falo mais um pouquinho do gigante na fé que você não percebe. Quem é? Você. Com todas as lutas, com todas as fraquezas. Paulo diz assim: todas as coisas foram escritas. Ele está fazendo um paralelo do Antigo Testamento com o Novo, e ele diz: todas aquelas coisas foram escritas para exemplo nosso. Neemias não era melhor do que eu e você, porém ele tomou atitudes certas. Sobretudo, confiou e dependeu de Deus. Davi, com as suas nuances, Salomão com os seus devaneios, Jeremias um dia ficou tão frustrado com Deus. Jeremias ficou frustrado com Deus. Ele disse assim: o Senhor me enganou, e eu me deixei enganar. Será que o camarada estava uma pilha? Amós: eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou vaqueiro e plantador de sicômoros. Eu só estou aqui porque o Senhor me disse: levanta e vai. São homens de Deus iguais a você. Marcaram sua geração, marcaram seu tempo, marcaram sua família. Você é um gigante na fé. Saia daqui firme em Deus e decidido
Minha decisão por Cristo não está posta em xeque. Aconteça o que acontecer, eu sou do Senhor. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises.
It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your